ajudar a galera aí com esse assunto. Bom, pessoal, então a gente está começando hoje aqui a nossa nosso sétimo encontro, né? Hoje nós vamos focalizar aí o tema em cima do assunto posição, o fundamento posição, que é um fundamento extremamente importante, né, dentro do processo aí, está dentro do 4P1V, na verdade. A gente vai falar um pouco mais sobre... Eu vou dar uma relembrada no 4P1V, só um chart, só porque tem gente que talvez não tenha visto, e quando eu for apresentar talvez ainda não tenha visto, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre a posição, sobre a questão de posição e também alguns outros questionamentos que surgem muito no processo, que é a questão das definições quanto à manutenção do produto do ponto de venda, quando tirar, quando não tirar, e depois os processos aí, né, as táticas envolvidas aí para a resolução de problemas, né, das avarias, enfim, isso tudo está dentro desse contexto aí, porque você deixou o produto avariado em condição duvidosa do ponto de venda. Eu vi muitas vezes a gente tirava o produto do ponto de venda, daqui a pouco, na semana que vem, você voltava, ele estava de novo na gôndola, né? Porque o cliente queria mais era que vendesse de qualquer forma. Isso, enfim, a gente sempre tem uma recomendação para esse assunto. A gente vai falar lá na frente sobre esse tema aí. Bom, vamos lá, sem mais delongas. Aí quem for entrando aí, o Maurício vai me ajudando aí com a entrada da galera. Bom, esse tema ele está dentro do contexto aí, né, está dentro do contexto... Só um pouquinho, deixa eu abrir aqui a minha tela. Ele vai estar dentro do contexto do 4P1V, mas... Deixa eu ver se abre aqui para vocês. Abriu, está abrindo. Opa, show de bola. Vamos lá. Agora. Então, eu coloquei esse título, né? O que interfere no giro de um item no PDV, além da posição, mas para falar de posição, né? E esse fundamento, na verdade, ele não fala somente do posicionamento da gôndola, na verdade, né? Ele vai te questionar sobre tudo dentro da loja. Aqui começa, eu digo sempre que esse fundamento, o fundamento posição, vai fazer o seguinte, vai começar a separar os meninos dos homens, né? Então as meninas das mulheres, né? É aqui que começa a brincadeira, porque se você entende que posição, que a parte mais importante do processo é somente que o produto esteja na gôndola em qualquer lugar dentro da loja, você pode ter aí um problema grave depois para administrar, porque provavelmente você vai ter fragilidade no teu giro. Então a gente vai hoje passar em revista sobre esses conceitos, né, de zonas mais importantes dentro de uma loja e também zonas mais importantes dentro de uma gôndola, zonas mais importantes dentro de uma rua, ou seja, tudo isso eu quero passar em revista. São conceitos que algumas áreas conhecem bem. Eu apontei agora há pouco o pessoal da Haribo que está trabalhando, está conosco aí no grupo, que vem do segmento de candies, né? Então, candies geralmente dá muito foco na parte do merchandising, mas em outras áreas a gente não vê tanto esse foco, mas é muito importante o que a gente vai falar hoje, exatamente para clarear e trazer talvez alguma reflexão e mudança até de postura, né, em relação ao que você tem com o seu produto no ponto de venda. Relembrando, né, então que nós estamos fazendo as conferências sempre, todas as quartas-feiras, às 19 horas, 15 para as 7 eu já estou na área, e 7 horas a gente tenta começar sempre pontualmente aí, esse horário, 7 horas, 7h05, a gente já está aqui na ativa e já batendo esse papo. Bom, vamos lá então, sem mais delongas, tá? Só para lembrar sempre, né, eu gosto de trazer essa imagem logo de cara, né, para falar o seguinte, que a gente está falando sobre diversos aspectos, né, do processo de uma visita. Vamos dizer que tudo isso que a gente falou até agora, nessas 7 semanas, fossem aplicadas somente a uma visita única, né? Então, assim, cada uma dessas etapas que a gente está falando, cada um desses dias que a gente se reuniu aqui, ficou 1h30 falando, era somente de de uma pílula, digamos assim, né? Uma faixinha preta dessas aqui. Então, hoje a gente vai falar aqui, dentro do contexto do terceiro passo, que eu chamo de terceiro passo, que é o passo de aproximação, dentro da aproximação que a gente faz toda a verificação de loja.
Então, é super importante esse passo. Eu digo que ele é decisivo, que é aqui que você efetivamente vai mostrar a tua especialização em PDV. Aqui, que eu falei agora há pouco, né, separa os meninos dos homens e as meninas das mulheres. Então, assim, aqui você vai mostrar efetivamente que você é o especialista, que você conhece, manja mesmo do PDV, dos fluxos da loja, das áreas mais nobres, aonde você pode buscar o teu produto, expor o teu produto, vencendo a concorrência, não somente na gôndola tradicional. Então, agora, para fazer acontecer uma boa posição, é preciso que você também manje de venda persuasiva, você vai precisar convencer o gerente da mudança de área que você quer fazer, você vai ter que ter a noção clara de 4P1V, que a gente vai, inclusive, voltar hoje um pouquinho. Então, esse processo todo aqui é um contexto que precisa estar conectado, ou seja, não adianta você conhecer somente uma das etapas, você tem que conhecer realmente e dominar todas essas etapas. Esse é um ponto importante. Por isso que a gente quer passar em revista aí nesses encontros, em todos eles. Um ponto importante que eu gosto de falar, né? A gente está falando aqui de uma concepção que não é muito nova, mas que algumas empresas pensam que já conseguiram implementar, algumas outras empresas desconhecem esse conceito, né? Nós estamos falando muito atualmente, e eu venho dessa escola já de muito tempo atrás, eu estou falando aí de já se vão aí mais de 20 anos nessa brincadeira, onde a gente falava muito sobre um conceito que basicamente naquela época era só um conceito, que é o conceito de sellout, né? Então, assim, o sellout foi inicialmente introduzido no ambiente industrial e passou a fazer parte dos discursos aí de todo mundo, mas muito mais como uma definição, digamos assim, teórica, né, do que efetivamente algo prático, né, algo efetivo, né? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? O sellout é muito mais do que uma definição. O sellout se entende, teoricamente falando, né, didaticamente falando, como a última etapa do processo da venda de um produto para o consumidor final. Então, é onde, no varejo, esse produto vai para dentro do carrinho, o cara compra o produto e leva para casa. É aí que se dá, efetivamente, o sellout. Isso é uma definição de marketing, ok? Mas o que as empresas começaram a absorver dentro da sua prática, a partir de então, foi que, cara, isso é muito maior do que isso. Porque se eu começo a focalizar todo o meu processo de venda em cima dessa última etapa, eu mudo diversas coisas do meu processo anterior. Eu preciso chegar no ponto de venda com uma outra concepção. Então, esse paradigma, esse novo paradigma que a gente está falando, ele, digamos, norteia tudo aquilo que eu falar aqui com vocês, né? Desde a primeira reunião que nós fizemos e até a 100ª reunião, eu vou sempre falar que tudo isso aqui está embasado num conceito, na verdade, que na verdade não é mais somente uma definição teórica, mas deve ser, inclusive, eu estou chamando isso, eu coloquei até hoje lá dentro do meu LinkedIn, eu estou falando de cultura do sellout. Porque cultura do sellout é diferente de apenas uma definição teórica, né? Então, o que a gente fala? A gente fala o seguinte, que no tempo passado, o homem de vendas, no tempo passado, veja bem, mas eu tô sabendo que tem empresas ainda hoje no Brasil e no mundo, né, que ainda estão nesse tempo, que a venda acontece no ponto de venda, o vendedor vai lá no fim do mês, o representante comercial, seja lá quem for, vai lá na loja no fim do mês e chega no comprador e pede o seu pedido e pronto, resolve o pedido e vai embora, né, e volta só no mês que vem novamente e tal. Essa empresa, ela está eminentemente focalizada numa estratégia, numa cultura de sell-in, né? Sell-in, ou seja, ela vende da sua fábrica para dentro do ponto de venda ou então da distribuidora para dentro do ponto de venda, sem envolvimentos maiores, né, com alguma estratégia, com alguma política comercial ou alguma coisa diferenciada para ajudar efetivamente o ponto de venda a vender o produto. O que nós estamos falando, a nossa concepção aqui é diferente. A nossa concepção é uma concepção de o pedido é uma consequência, né, do serviço que você vai prestar no ponto de venda. Então, você vai chegar numa loja não necessariamente focalizando efetivamente na reposição ou na venda de um produto. Você, na verdade, vai chegar na loja com o 4P1V, essa concepção muda completamente, porque você vai chegar e vai procurar
os melhores produtos para que você introduza naquele cliente, você vai procurar as melhores posições, você vai questionar se você fez todas as promoções, se os produtos estão todos precificados. Ou seja, é um serviço que você está prestando nessa sua visita, que vai aí sim lhe gerar, né, a venda, porque você vai impulsionar, vai colocar, gerar insights, vai gerar ações junto ao cliente e daí, por consequência, o pedido vai sair. Ou seja, é uma outra visão diferente daquelas empresas que operam na modalidade do selim. Tá? Isso está bem implementado hoje na cabeça de vocês? Aí alguém pode me dizer se tem alguma coisa diferente? Como é que está a sua empresa nesse momento? Ela está eminentemente focalizada na estratégia de sellout ou de selim? Diga aí, Neto, você que... Ou então, Luiz, vai lá, Luiz, diga aí. Manda aí, Luiz. Manda aí, Luiz. Tudo bem? E aí, Gilberto, beleza? Opa, tudo bom. Tudo certo. Então, é o que a gente sempre fala, né? Na realidade, eu, o Neto, o Fábio, que também trabalha aí na nossa regional, a gente sempre fala que o sellout o selim é consequência do sellout, né? O que acontece? Ainda mais nós trabalhando hoje na Haribo, por exemplo, hoje é um produto por impulso, é um produto que não vai na lista de compra, tá? Então, se não tiver hoje mapeado nos pontos quentes, se a gente não prestar serviços, né? Porque a gente precisa hoje, quando realmente faz a venda, simplesmente também fazer a execução da venda. E quando a gente fala na questão de execução de venda, a gente fala por diversos pontos: mapeamento dos pontos, posicionamento do produto, tá? Preço, definição de espaço, ponto extra, sabe? Por que acontece? Entre só tu vender para a rede ou para o cliente e não prestar o serviço, não cuidar do preço da ponta, não cuidar se o produto está posicionado da maneira correta, certo? Não cuidar shelf life, não cuidar do mapeamento, isso daí realmente não vai acontecer. Exatamente. Entendeu? Isso, cara. É por aí. É por aí. Bom, mas está claro. Acho que o Vitor vem de outro segmento. Vitor, como é que está essa filosofia? Você tá aí ainda ou tá me ouvindo? Estou aqui, estou ouvindo. E aí, como é que tá isso no segmento que você participa? Então, eu tenho uma experiência curta, mas também já trabalhei com varejo, né? Eu trabalhei com varejo na distribuição também da Mars, né? Vendi Ancrobens e M&M's. Sim. Depois fiquei só em pet e a gente também foca muito. Hoje a gente fala assim, muito, né? E trabalha muito em cima do sellout, muito. Okay. Sem pensar no sellout, é impossível selim. Legal, bacana. Entendeu? Mas essa... focado mais em geração de demanda, né? Trabalho com veterinário, essas coisas todas por causa do ramo, né? Pet e medicamento. Né? Legal. Fico feliz com isso, viu? Fico feliz com isso. Esse alinhamento é um alinhamento importante aí dentro dessa concepção que a gente está querendo falar. Então, assim, bom, então, resumidamente, o que a gente está querendo dizer é que o cliente, na verdade, toda vez que ele compra um produto na sua mão, que você vendeu para ele qualquer coisa, na verdade, ele espera, né, que você esteja fazendo para ele uma proposta alinhada. A gente viu isso, né, agora nas últimas 2 semanas, falando sobre propostas, a apresentação de proposta, ou seja, construir uma proposta bem estruturada, alinhada, conectada com a realidade dele, para que tudo aquilo que você sugeriu efetivamente de quantidades, de itens e tudo mais, acabe não se transformando num problema. E se isso, por acaso, acontecer, de gerar algum tipo de problema, falta de giro, enfim, que você, como especialista, venha com a sua visita qualificada, com o seu serviço para ajudá-lo realmente a destravar esses problemas. Essa é a visão que vai fazer com que você modifique o seu patamar, né, diante do seu cliente. Então, esse é um ponto que a gente tem observado muito frequentemente, mas ainda assim a gente vê que algumas empresas de distribuição, e mesmo na indústria, elas têm até digamos, a filosofia presente nas conversas, mas na prática, lá na ponta, a gente às vezes encontra iniciativas, mas na grande maioria das vezes ainda os fatos ainda não estão todos conectados com aquilo que os administradores pensam, né? As ações não são realmente todas elas voltadas para o sellout.
Bom, eu vou só passar Inclusive, aqui para... Pode falar. Hein, Gilberto, uma coisa que eu sempre falo também em treinamentos, assim, sempre a gente fala orientando as equipes, os distribuidores, é o seguinte, por exemplo, a gente trabalha hoje aí sempre numa introdução de expositor, né? Então, você vender a ideia do cliente, botar um expositor na loja hoje, tá? Onde o cliente diz que não vai ter espaço, certo? Que ele não aceita expositor na loja dele, e a gente mostra, o expositor é compacto, né? O produto vende, beleza, o cliente deu oportunidade. Quando o cliente dá oportunidade para a gente tem que pensar que a gente não pode errar, certo? Por quê? Errar o que eu digo assim, não deixar o cliente fazer o pedido. Nós temos um mix lá, vamos supor, de 40, 50 SKUs. Se a gente, infelizmente, deixar para o cliente, certo? Definir os produtos que ele quer na loja dele ou naquele expositor, automaticamente não sai um mix assertivo. Certo? E quando tu realmente monta o pedido, tu já ganhou a oportunidade de estar na loja, já ganhou a oportunidade de colocar um expositor, certo? Tu tem que ter automaticamente assumir a responsabilidade de colocar o mix assertivo, entendeu? Exatamente, 60% dos itens que mais vende, entendeu? Aqui coloca no expositor, por quê? Porque tu sabe que aquilo ali é giro garantido. Entendeu? Porque dali a 15 dias, 21 dias, quando tu chegar para fazer a visita no cliente, o cliente vai ver o giro do produto, certo? E aí ele vai ter confiança em dizer para ti assim, ó, tá bom, monta o pedido aí para completar o expositor, monta o pedido para fazer a reposição, entendeu? Por quê? Porque tu vendeu o mix assertivo para ele, colocou os produtos que mais giram, cuidou do posicionamento de preço, automaticamente tu ganha a confiança do cliente. É por aí, Luiz. É exatamente isso. Vamos nessa, vamos para frente aí. Só para a gente relembrar, né, o 4P1V, então, eu digo que o conceito, né, do 4P1V vai ser, digamos, compreendido, deve ser compreendido por nós como as condições, as variáveis, né, que estão sob o teu controle. Essas variáveis aqui precisam estar sob o seu controle, né? Não são variáveis externas. Então, ou seja, o mix do produto é você que direciona. É isso que o Luiz está falando um pouco, é de você direcionar para os itens efetivamente mais estratégicos, mais importantes no primeiro momento. A sugestão do Neto semana passada na proposta era isso. Cara, eu estou colocando aqui os meus 80-20 aqui, o 20-80 na verdade, os mais importantes e tal, para impactar logo no giro do cara. Então, isso tudo tem que estar na tua mão. A promoção é você. Quem é que vai fazer promoção com o seu produto? Se você não coordenar isso, se você não alavancar isso, não planejar isso dentro da loja e não ter o controle do que você já fez, do que você não fez ainda. Eu estou com um caso aí do Marcos, que eu estou fazendo com ele aí a mentoria. E aí ele está entrando numa área nova, tal, e ele quis um diagnóstico, precisa de um diagnóstico. E aí a gente falava sobre, cara, mas o que foi feito no ano passado que deu tal resultado? Nós não temos a informação. Ele assumiu agora a área, a informação está meio solta, meio perdida nesse momento. Ele teve que voltar para buscar informação. Ou seja, se você não controla, né, não tem, olha, com esse cliente que eu fiz a introdução, eu já fiz a ação A, depois eu vou fazer a ação B, depois eu vou fazer a ação C. Isso precisa estar, de uma certa forma, controlada. É uma espécie de um projeto que você tem junto com o cliente, né? Então, esse é o nível de serviço que a gente está se referindo aqui, né? E essas variáveis todas, então, estão sob o nosso controle, né? A gente falou sobre os 4Ps, então, só para relembrar rapidamente, a presença, posição, preço, promoção e volume lá embaixo. Eu vou falar hoje, basicamente, sobre opa, que passou aqui batido. Posição, ok. O conceito hoje é posição, não presença. Desculpa. Então, eu vou falar hoje mais especificamente sobre posição, mas a gente vai entrar em toda a interpretação desse fundamento. Eu deixei de fora aqui alguns conceitos, mas aí eu vou explicar para vocês por quê, porque não adianta ficar chovendo no molhado. Mas, basicamente, esse conceito, esse fundamento, então, ele sempre vai perguntar para a gente, quando você estiver dentro da gôndola, dentro da loja do cliente, se os itens que estão presentes nas lojas ou na loja estão nas melhores posições, o posicionamento dos meus produtos está correto, se você tem um planograma definido pelo marketing, você está seguindo esse planograma, está certo, ok, tudo ok. Se você tem um gerenciamento de categoria implementado na loja,
se está tudo ok, não tem algum concorrente que está te jogando do lado, te tirando da posição correta e tal. Há espaços extras que eu posso negociar. As embalagens estão bem conservadas e limpas. É aqui que eu questiono. É dentro desse fundamento de posição. O nome é posição, né? Mas ele é amplo porque ele vai falar sobre tudo em relação ao produto físico, né? Então, se o produto não estiver bem conservado, não estiver em perfeito estado, ele corre o risco sério de ficar na gôndola. Eu tive agora há poucos dias ali numa loja do Atacadão. Cheguei lá, tinha um desodorante Johnson, que é um produto que eu uso, um desodorante Johnson, e ele estava com uma embalagem, com um pequeno risco, né? Uma embalagem metálica, né? Com um pequeno risco assim, tal. Mas eu vi o seguinte, que ele estava diferente a cor dele dos outros que estavam na gôndola. Ou seja, quando eu peguei a data de validade dele, ele estava na frente. Provavelmente o promotor pegou e jogou ele para frente para tentar ver se empurrava, ou o promotor ou o repositor da loja. Mas dava para ver o seguinte, não era do mesmo lote dos outros que estavam ali na gôndola. Ele já estava há mais tempo ali. Então, aquele simples risquinho amassado na parte superior da lata impediu o produto de girar. Então, assim, cara, não adianta. O produto é o seguinte, o desenho do produto, o protótipo do produto foi desenhado lá atrás para ele ser vendido e apresentado para o cliente de uma maneira. Qualquer coisa que tire aquela visão inicial do produto precisa ser considerada. A gente precisa tirar o produto, tem que tomar uma ação, né? Eu vejo que algumas indústrias fecham os olhos, algumas empresas de distribuição também fazem, não, passa a vista grossa aí, deixa quieto, vamos fazer aqui Cara, tudo bem, mas assim, o que diz a teoria, estatisticamente falando, isso é negativo. Isso é negativo. A presença do produto amassado dentro do ponto de venda é negativo, causa uma impressão negativa, e é importante que a gente tenha cuidado disso. Dentro da Mars, o Vitor veio também dessa escola aí através da distribuição. Dentro da Mars, a gente diz o seguinte, nós temos que nos posicionar no PDV, sempre, o Neto também passou por essa escola, com certeza vai lembrar disso, nós temos que nos posicionar na frente da gôndola quando estivermos olhando para os nossos produtos, como se nós fôssemos consumidores exigentes. Então, assim, você não compra uma embalagem amassada para levar para sua casa, né? Pega lá uma lata de goiabada, por exemplo, não leva uma lata de goiabada amassada. Então, o consumidor exigente, que gosta do produto e tal, ele não faz isso. Então, essa é a postura que a gente precisa ter na gôndola, né? Depois, há produtos próximos do prazo de validade, se tiver para disparar lá o mecanismo da promoção e ver se consegue fazer alguma coisa ainda em tempo aí para corrigir, para fazer o sellout do produto. E também a última pergunta, se eu estou usando todos os materiais de ponto de venda, né? Porque a gente observa que a indústria, de uma forma geral, investe pesado na produção de materiais. Eu vejo segmentos específicos que têm investimentos realmente bastante relevantes. Candies é um segmento que é relevante. Você tem muito material aramados, muito material que são caros, equipamentos caros. E às vezes eu vejo em algumas lojas que o cara vai lá, introduz, enche o display, coisa mais linda. Quando dá 2 meses depois, você volta para a loja, já não está nem com as marcas da empresa que forneceu o display. O lojista acaba enchendo lá com outras coisas, alface, cebola, banana, né? Acaba colocando outras coisas dentro do ponto de venda. Mas é uma questão mesmo de a gente se posicionar, né? E também de ter lá os cuidados corretos para manter o produto, para manter os displays em bom estado. Essa figura, e aí eu queria só pedir uma atenção aí, porque eu sei que tem algumas pessoas de outros segmentos, né? Pessoas que estão acostumadas com outros segmentos de loja. Mas eu peguei aqui a planta baixa de uma loja de varejo tradicional, pequena, 4 checkouts aqui. Mas assim, não se preocupem, né? Quando a gente falar aqui de varejo, a gente está falando de varejo do ponto de vista dos fundamentos. Então, se você hoje está no segmento de pet, se você está no segmento, qualquer outro segmento que esteja, esses conceitos que a gente vai falar aqui agora, mesmo que você esteja vendo aqui, aqui está hortifruti, aqui está carne de peixe, mas eu vou explicar qual é o fundamento disso e você vai entender que esses fundamentos também estão presentes em outras lojas, né, de outras categorias, mesmo que não seja do varejo alimentar, tá? Então, assim, primeiro, o que a gente observa, né? E aí eu digo que o varejo alimentar deve ser a grande escola
para quem tem loja de varejo. Eu sempre falei isso, eu vou para o campo para qualquer segmento. Esses dias eu trabalhei com um distribuidor, com o pessoal da área de cosméticos, e eu falava o seguinte, velho, se você for para uma loja de supermercado, lá você vai conseguir tirar muita inspiração para você, inclusive, ajudar o seu lojista de cosmético, ou então do canal pet, ou então de outros segmentos, calçado, enfim. Porque o varejo alimentar, eu diria, do ponto de vista das técnicas, né, de marketing, de merchandising, é o segmento que mais avançou no mundo. A gente tem as grandes redes aí por trás desse processo, aí, como o Walmart, por exemplo. Então, lá tem muita técnica de exposição e de estruturação de loja. E que o varejista, de uma forma geral, aqui no Brasil, precisaria olhar com mais carinho para aprender, não para ficar fazendo coisa que a gente vê cada mirabolância aí por esse Brasil afora, que vocês... Bom, muita gente aqui veio do segmento de distribuição, sabe o que eu estou falando. Lojinhas de bairro afastado, o cara tem um belo resultado de venda, mas não tem a menor técnica, não tem nada do ponto de vista, né, técnico que ele possa implementar, que está implementado na sua loja, para que ele possa melhorar resultado de fluxo de pessoas e até de venda. Então, basicamente, o que a gente encontra numa loja, né? Vamos dizer que aqui nós temos, então, a porta de entrada, aqui a porta de saída, que pode ser as duas entradas, de saída, enfim. Mas, assim, o que a gente encontra logo depois, né, da chegada? A gente encontra, então, alguns segmentos de produtos de alto fluxo que ficam expostos, né, estrategicamente distantes desses pontos de entrada. Então, a panificadora, o laticínio, carnes e peixes não estão aqui ao acaso. Tudo bem, eles ocupam efetivamente uma área maior, tem toda a questão das instalações, da infraestrutura, né, de instalação, freezers e tudo mais, que de repente pode ser que fique melhor acondicionado efetivamente nas partes mais externas, mas tem uma concepção importante nesse processo, nesse posicionamento, né, desses segmentos de produtos, que é exatamente fazer com que o consumidor transite pelo máximo de espaço possível dentro da loja. Então, essa concepção eu acho que é tranquila para todo mundo. Então, essa configuração ela vai gerar, então, áreas que eu aprendi, quando eu comecei a aprender sobre essa questão aqui do posicionamento, eu aprendi e gosto dessa interpretação a elencar sempre essas áreas como sendo áreas que eu chamo de geradoras de tráfego, né? Elas são realmente áreas que chamam o cliente, né? O cliente vai entrar sim na loja para comprar somente hortifruti, por exemplo, e o cara pode ser que depois queira ir lá para o laticínios, cruzando a loja toda e gerando a oportunidade de encontrar no meio do caminho várias coisas. Então, essas áreas-chave são áreas geradoras de tráfego. A pergunta é, no segmento que você trabalha, as lojas que você atende têm essa preocupação de estruturar dessa maneira? Muitas vezes não. Então, cabe a você, né, ser o, digamos assim, evangelizador aí desse seu cliente e levar a boa nova para ele, né, de que existe uma técnica de arrumação, de estruturação de loja. Tem muita loja que já nasce bem estruturada, que o cara lá participa, contrata lá uma arquiteta, uma designer de varejo e tal, e o cara já sai com a loja toda montadinha. Mas a grande maioria do mercado brasileiro não é assim que funciona, né? O cara abre lá na sua garagem, daqui a pouco ele cresce, as coisas vão ampliando e tal, e não tem nada de técnico por trás desse desenvolvimento. Então, cabe a nós levar essa informação. Então, essas áreas eu chamo de zonas nobres, né? São zonas que nós precisamos ter sempre um cuidado, né? Não especificamente na zona em si, mas nas proximidades, né, dessas áreas. Ou seja, quando eu falo de que aqui no fundo, carnes e peixes, por exemplo, está dentro de uma zona nobre, eu estou me referindo também a todas essas pontas de gôndolas que estão aqui na frente, ou então outras ilhas que eu venha colocar aqui nesses corredores, que vão gerar a grande possibilidade de clientes, já que são áreas concentradoras de fluxo de pessoas, aumentarem a possibilidade de verem, né, o produto que eu estou vendendo e isso impulsionar a venda deles.
Então, essas zonas nobres vão gerar, então, um fluxo, né, mais, né, mais, né, digamos assim. Mas aí eu tenho ainda outras áreas, né, que aí sim a gente chama... essa escola aqui pode ser até uma escola mais antiga, mas eu gosto dessa separação porque são coisas bem diferentes, realmente. A gente chama de zonas quentes. As zonas quentes estão aí basicamente concentradas em todo o acesso, porque, veja, pode ser que uma pessoa entre para ir somente aqui no carnes e peixes. Ele vem aqui na carnes e peixes e vem para fora. A outra pessoa vem só para cá, para hortifruti, e vai para o caixa novamente. A outra pessoa entra e vai aqui para panificação, e comprou pão e vem embora para o caixa. Ou seja, o que elas têm em comum? Cada uma delas foi para uma zona nobre, que é uma zona geradora de fluxo, ok, bacana. Só que, obrigatoriamente, todas elas entraram e todas elas saíram. Então, essas zonas aqui, eu diria que elas são zonas de muita atenção, né? E o varejo já se atentou disso, na verdade, né? Tanto que as grandes redes e tal, elas cuidam, elas precificam a participação de produtos, a exposição de produtos nessas áreas aí, diferentemente até, né? Eu sei de contratos lá em São Paulo, por exemplo, em algumas redes que eu tive contato agora recentemente, o pessoal falando que nessas áreas aqui o preço de exposição é muito mais alto. O checkout, putz, é caríssimo, porque sabe que essa zona aqui todo mundo passa. Então, estar numa exposição aqui é muito mais impactante do que estar numa ponta de gôndola na frente de carnes e peixes. Ok, não precisa nem dizer isso, não precisa falar sobre isso, porque é bem visível essa diferença. Então, as zonas quentes, elas geram um fluxo duas vezes, em tese, né, em teoria, duas vezes maior do que as zonas nobres. Mas são todas elas super importantes. Se eu não consigo posicionar o produto na entrada, porque é um espaço limitado, assim como é o checkout, se você chegou agora para lançar um produto novo, a Mars bombando lá com M&M, Snickers e tal. Aí você chega agora com uma marca nova, o cara tem contrato para 2 anos ainda, você vai ter que esperar o teu momento. Então você vai ter que trabalhar outro tipo de exposição em outras lojas, em outras áreas. Isso vale também para outros segmentos, né? Eu tenho lá o lançamento novo de um vermífugo no segmento pet, por exemplo, ou então de um palitinho no segmento pet. E eu sonhava com o produto no checkout, que era a área mais legal para fazer o consumidor saber que eu cheguei no mercado. Mas está ocupado já por 2 ou 3 concorrentes, então é melhor que eu vá para outras áreas, talvez que não estejam tão exploradas assim. Então, é de a gente entender que há uma separação de fluxo, né, e que é ótimo estar aqui, mas se não puder estar, que eu procure, então, alguma zona dentro das áreas que são zonas nobres, né? Ok, pessoal, até aí tá tranquilo, todo mundo já faz, não é novidade nenhuma, né? Acho que já está tudo bem. Podem falar que daí dá um tempo para eu tomar uma água aqui. Tudo certo aí, pessoal? Dormiram? Tá todo mundo acordado? Sumiu todo mundo? Assunto muito bem atual, advogado. Muito atual, como o Luiz falou muito bem aí, o sellout é a razão de ser do nosso negócio. Sempre. Sellout sempre. Selinha é consequência, vem junto, não tem jeito. Pronto. Ok. Mas essa visão de espaço de loja está tudo muito claro para vocês também, né? Está bem definido isso, ok? Quando você falou aí que o preço na zona quente ele é mais alto, isso é uma verdade. A bandeira G Barbosa, que você conhece bem, sim, na nossa categoria, ela não é classificada como ponto natural, ela é classificada como produto de checkout. Então, o markup que eles usam é mais alto mesmo. E é isso mais alto. Tudo é mais alto. Tudo é mais alto. E é uma zona que cresce mês a mês, ano a ano, é o checkout. Exatamente. É muito importante esse dado, viu, Neto? Inclusive, isso é uma coisa muito importante, porque assim, ó, se no teu segmento, o Vitor aí, a Kelly, que vem de outro segmento, que vocês não, digamos assim, não perceberam, né, que no seu segmento de loja, essas áreas ainda não são muito exploradas, e eu vejo isso no segmento pet muito, muito presente, essa questão, aproveite, seja o primeiro, né? Seja o primeiro, levante essa questão, monte uma estratégia e vá para cima, porque
olha, o resultado é absurdamente diferente. Né? O resultado é absurdo. Eu tenho aqui um dado estatístico aqui, eu busquei até a atualização desse dado agora recentemente, mas eu não encontrei novas estatísticas. Se alguém tiver depois aí puder compartilhar, é interessante, mas é marcante a diferença dentro das áreas, das posições mais na zona quente. Outra questão, ainda falando das gôndolas, né? E aí entra talvez uma área ou áreas que sejam também, né, de fluxo e tal, mas que não estão no mapa, né? A gente, digamos assim, a gente sabe que elas existem, mas tudo bem. Não. Ou seja, os meios de gôndola, né, as ruas, né, as ruas são espaços que precisam ser observados com carinho, né? Então, o que a gente aprendeu, o que a gente preconizava, né, lá na época de merchandising? Eu nunca trabalhei diretamente como promotor de vendas, mas eu fiz muita capacitação, então eu treinei muita gente aí na área de promoção de vendas. Então, o que acontece com a gôndola, com as ruas? O teu produto vai obrigatoriamente participar de uma gôndola qualquer, né? Obrigatoriamente ele vai ter um ponto natural. Pode ser que o Neto está me dizendo agora, o produto meu é de checkout, ok, então ele vai ser exposto, talvez SKUs específicos vão ser expostos especificamente somente no checkout, mas muito provavelmente vai ter alguma coisa também lá na gôndola. Imagine que você está aqui, nessa gôndola aqui específica está o teu produto. O teu produto está entrando agora no mercado, tal, ok? Legal, beleza. Só que assim, nessa gôndola aqui, tem um produto, vamos dizer que aqui na frente tem uma categoria que seja, digamos, que esteja compondo essa rua, né? Que geralmente é assim, né? Tem aqui, quem está aqui está biscoitos. Aí vamos dizer que o teu produto esteja aqui e biscoitos esteja aqui na frente, né? E o teu produto está desse lado, nessa parte aqui da gôndola, e aqui nessa área aqui de biscoito está o líder do biscoito no segmento, na área aí, na sua região. Tá? Vamos dizer que seja uma marca qualquer, marca XPTO. Essa marca XPTO está posicionada nessa área. O que acontece nessa zona, né, nessa zona aqui próxima desse produto aqui? Pô, você vai ter um fluxo maior de pessoas. Se você está falando que a marca líder está posicionada aqui nessa gôndola, então você vai ter, em tese, isso é estatística, né, pessoal? Não tem muito que... Pô, se o produto líder que mais vende, por quê? Porque mais pessoas vão até ele pegá-lo para colocar no carrinho. É uma dedução lógica, né? Não tem... Então, e você está com o produto biscoito aqui na frente, gerando fluxo, e o teu produto está aqui, pô, será que você não consegue fazer uma forcinha e, sabe, convencer o cara, o gestor e tal da área, da seção, então o gerente da loja, para jogar o teu produto mais próximo do fluxo? Porque é aquela história. Quanto mais próximo do fluxo, mais possibilidade. É a lei da pescaria, né, bicho? Esses dias atrás eu fui pescar lá no sul, quando eu fui visitar agora a família, aí a gente foi no Pesca e Pague. Pô, eu estava lá numa área que não tinha movimento na água, ou seja, tinha pouco peixe. Aí meu cunhado foi para o outro lado do lago, borbulhando. Pô, ele bateu, tirou. Não, vou mudar de lugar, a mesma coisa aqui. Se eu tô numa área onde dentro da gôndola vai pouca gente, a minha possibilidade de ser visto, de despertar o interesse do cliente final é uma. Se eu vou para uma outra parte da gôndola, onde eu tenho mais pessoas que só se virando da gôndola pode encontrar o meu produto, é uma chance a mais de eu ser visto, de eu ser comprado. Então, é um cuidado que a gente procura orientar e passar. É uma dica aí, talvez, que pode ajudar se você ainda não se atentou a esse detalhe. Isso aqui vale para obviamente, para todas as lojas de varejo que eu acabei de apontar, né? E aí entra uma outra concepção. Então a gente falou da loja como um todo, a gente falou do arruamento, a gente falou dos espaços mais quentes da loja, a gente falou dos arruamentos, e agora a gente não podia deixar de falar também da gôndola, né? Então a gôndola a velha orientação, né, do ponto de pega da gôndola, que vai ficar sempre na altura dos olhos e até a cintura. O ponto de pega é o tamanho que o braço alcança, um negócio simples, né, de você observar. Dependendo, obviamente, de alguns segmentos de produtos que você estrategicamente vai colocar, por exemplo, mais lá embaixo, quando é um produto voltado para criança, por exemplo, você vai colocar lá
na tábua lá de baixo, na primeira, na segunda no máximo, para facilitar a pega da criança. Tem essas estratégias também por trás do processo, que vale a pena testar. Se você vende um produto qualquer que tem esse apelo infantil e tal, vale a pena você fazer a experiência. E depois observar também que, mesmo assim, às vezes os produtos que você gostaria de colocar nessa altura da cintura não cabem, né? Você trabalha com uma embalagem, você tem lá uma embalagem, por exemplo, de 20 quilos de ração, você colocar ela numa segunda, terceira tábua vai ser incoerente, né? A pessoa, você vai ocupar um espaço danado que geralmente vai ser direcionado para produtos de menor porte, né? Então, os produtos mais pesados geralmente ficam embaixo, na última tábua, na tábua do chão. Então, assim, são cuidados que a gente precisa entender. Mas essa zona aí é a zona mais importante, né, do centro da gôndola. Então, estar no centro da gôndola com o seu produto vai viabilizar, vai facilitar. Lá agora está acontecendo um movimento interessante, né, que a maioria das lojas tem reduzido bastante as alturas de gôndolas. Mas eu cansei de entrar em loja lá em São Paulo, por exemplo, que você via gôndola de 2 metros, cara. Eu tenho 1,87 m, 86. Eu às vezes eu não conseguia pegar na tábua lá de cima. Imagine a média das mulheres. No Brasil, a altura média das mulheres fica aí na casa de 1,60 m, 1,60 m. Não cansa. Se você tem o teu produto somente lá em cima, você está morto, né? Você não vai conseguir ter resultado, não vai girar. Bom, depois a gente vai falar aí para relembrar, né, alguns conceitos básicos. Eu vou passar bem mais rapidamente em cima desses conceitos, mas só para a gente rememorar aí alguma coisa, né, que talvez pode despertar aí alguns insights aí para a galera. Posicionamento, né, na gôndola. Quando eu lembro que a blocagem era sempre era algo desejável, né? Hoje em dia, dependendo da concepção, algumas lojas estão preferindo, algumas empresas estão preferindo a categorização, ou seja, ao invés de você blocar, juntar todos os produtos da mesma marca com a mesma embalagem, criando essa zona que fica fácil de ser identificada, né? Aqui a gente está vendo uma blocagem aqui desse produto aqui em verde. Então, enfim, é uma estratégia que vale a pena testar para saber se na loja que você está direcionando isso vai repercutir efetivamente. Mas pode ser que você encontre um consumidor que prefere a compra por segmento. Então, aqui eu estou imaginando que está tudo misturado, tá? Cabelo longo, cabelo curto, cabelo, sei lá, caracolado, liso, tudo junto aqui. Mas, a loja preferiu organizar de uma outra maneira, tá separando por segmento. Olha, todos os produtos de cabelo encaracolado numa parte, depois cabelos lisos, depois cabelos pretos, enfim. Eu não sei como é que são as categorias, mas, enfim, é uma estratégia que pode ser utilizada. Aqui apontava o estudo que a grande maioria dos consumidores preferia se direcionar por marca. Então, ele chegava na frente da loja, o shopper chegava na frente da gôndola, na verdade, e ele tinha lá a sua marca na cabeça em alguns segmentos específicos de produtos, e ele chegava lá e comprava com facilidade. Ponto. Facilitava a vida do consumidor. Mas hoje o consumo mudou um pouco, aí tem alguma concepção. Vocês têm algum dado novo aí do shopper em relação a esse tipo de informação? A Haribo aí está 10 anos luz à frente, né? Não, é isso aí mesmo. Esse alinhamento aí da visão, né, de entre 1,10, 1,20 a 1,60. A imagem que você usou aí é a mesma imagem que a gente usa praticamente na nossa apresentação. Bacana. Quando fala sobre de venda. É isso aí. Legal. Vamos para frente. Bom, depois a questão da acessibilidade, né? Acessibilidade não no sentido, né, que a gente costumeiramente usa esse termo, aqui é tornar efetivamente o teu produto mais acessível, oferecendo para o consumidor final a oportunidade de encontrá-lo mais vezes dentro da loja. Esse é um ponto aí super importante, né? E aqui, gente, aqui começam, assim, eu diria que talvez alguns problemas aí, né? Porque, por exemplo, quando você fala do checkout, o Neto falou agora há pouco que a categoria de produtos que ele vende é considerada de checkout, né? Então, assim, a questão cara, para chegar no checkout é caro, né? Quando o segmento já despertou para ele, é caro.
mas quando o segmento não despertou, pode ser que não seja tão caro ainda. Então, vale a pena você usar alguma técnica aí para construir uma boa apresentação persuasiva para convencer o teu cliente para colocar lá na gôndola no checkout do teu produto. Porque, de novo, a gente está falando aqui, gente, de dicas, né, de técnicas que trazem, com certeza, mais visibilidade e, consequentemente, mais resultado. Então, usar esse conhecimento aqui, essas informações, e levar isso para a gôndola, para o resultado do PDV que você atende, é super importante e vai te trazer, com certeza, alavancagem. Agora, mas eu quero fazer, mas estou com dificuldade. Gente, a gente já falou agora há poucos dias aí sobre técnica de apresentação, aproximação de loja. Então, assim, está tudo conectado. Se você passou aí, viu o material e tal, aproveita para usar esse material, porque vai ter alguma dificuldade. Isso aqui é sonho de consumo. Estar no checkout é sonho de consumo. Estar nas zonas mais quentes, nas zonas quentes, nas zonas nobres da loja, é sonho de consumo. E às vezes vai ser mais caro, vai ser mais difícil, vai ter alguma dificuldade, vai ter que ter algum investimento. Então, tem que se planejar, tem que identificar qual é o cenário da loja, como é que a loja trabalha nesse sentido, se ela tem uma política de cobrança por exposição e tal. A grande parte do varejo ainda não está bem estruturado nesse sentido, né? A gente encontra muito mais uma oportunidade de você sentar, fazer um plano de ação e falar com o seu comprador, tentando vender para ele realmente a ideia, né? Do que negociação, efetivamente. Na maioria das vezes não tem verbas envolvidas nas lojas de médio e pequeno porte, né? Então, é mais fácil você chegar para o cara e ele aceitar as suas ideias. Mas o ponto aqui importante o checkout, ele viabiliza, naquele momento de compra, quando o comprador está esperando ali para fazer o fechamento do cartão e tal, mesmo que seja numa lojinha pequena que ele vai pagar no cartão, ele vai ter ali 30 segundos de parada. E essa parada pode fazer com que ele passe o olho pelo balcão, se o cara não tiver um checkout propriamente dito, né? Mas ele tem lá um espaço para colocar lá um displayzinho pequeno e tal. Se você tem esse material, coloca o teu produto lá, né? O checkout de loja de outros segmentos também é muito usado para a colocação, a exposição de produtos em lançamento, em fase de lançamento, porque ele viabiliza, né, o contato inicial com o consumidor final daquele produto. Então, é super importante isso. Agora, aí entra também um outro elemento, né, que para você colocar o produto na gôndola, para você colocar o produto no checkout, vai ser importante você ter uma ação coordenada. Eu fiz ação lá em São Paulo, uma vez, eu fiz uma ação lá em São Paulo, que depois me deu vergonha, sabe? Porque na verdade, a gente ficou numa pressão de tempo para poder executar e tal, e aí o pessoal de compras abriu espaço para a gente colocar os produtos no checkout da loja, da rede. E aí, ok, a gente entregou na central e nós tínhamos montado uma agenda para nós fazermos as apresentações para as operadoras de caixa, porque eu queria que elas soubessem o que era aquilo que estava ali no checkout dela, né? Não era um produto convencional. Então, assim, não adianta você simplesmente colocar lá, né? Se a pessoa... Não é que não adianta, mas assim, é muito melhor se você puder sincronizar a introdução do produto no checkout com a orientação das pessoas, porque a consumidora pode fazer uma pergunta qualquer ali para o produto. Lógico que a operadora de caixa não vai vender o produto, mas ela pode sim passar algum tipo de informação. Pegar talvez um displayzinho, não, talvez algum panfletozinho para entregar para a pessoa, se você colocou lá dentro do display, alguma coisa nesse sentido para tentar ajudá-la na hora da decisão de compra. Geralmente os produtos já vêm com toda a estrutura, né? As embalagens já são autoexplicativas, o consumidor basta pegar, já vai pegar, vai ler, vai entender, vai levar. Mas assim, pode acontecer. Então eu gostava de sincronizar dessa maneira também. Mas o ponto no checkout, a gente viabiliza o toque, né? A aproximação, o consumidor pegar o produto, olhar e ver, né? Com mais tranquilidade. Acontece, então, a venda por impulso, né? nessa zona. E a estatística era essa, né? De que você, se tivesse exposto no checkout, você além de estar no ponto natural também, você tinha aí no checkout um resultado, na época, praticamente um quarto acima da média normal se estivesse apenas na gôndola. Então, eu acho que esse dado hoje
deve estar até já defasado, porque a evolução do checkout, eu não tive contato com nenhuma outra pesquisa mais atual. Esse dado aqui é provavelmente aí de 2016, por aí aproximadamente, 2015, 2016. De lá para cá eu não vi mais pesquisas nessa área, se tiveram alguma atualização, mas eu só sei que as empresas investiram muito mais na estruturação de checkouts. Hoje você tem praticamente áreas de vendas muito melhor estruturadas no checkout do que algumas gôndolas. Então esse dado aqui pode ser até que esteja defasado e a gente tem aí uma possibilidade até de ter mais resultado ainda do que esses 26%. Mas na época a estatística era essa, né? Depois a gente vai falar, não podemos deixar de falar, né, sobre a ideia do cross-merchandising, né? Eu trouxe fotos aí bem discrepantes, mas isso vale para qualquer tipo de segmento. Então cross-merchandising é você cruzar dois produtos pelo menos ou mais que tenham similaridades, né? Aqui eu achei interessante essa foto, porque o cara colocou, esse promotor aqui é ninja, cara, ele colocou a frigideira do lado do ovo, cara. Olha só, o cara foi porque realmente a maioria das pessoas, não sei se a maioria come ovo frito, mas muita gente come ovo frito, cara, ovo frigideira, pô, pegou lá e casou o negócio, e ele convenceu, né, o gerente do setor para autorizar o cara a colocar. Então, assim, olha só a sacada, né? Então, assim, relato perfeito. Né? Pô, é bacana isso, cara. Então, assim, é momento de consumo, né? É um momento de consumo, ele cruzou ali a ideia. Isso vale para carvão com carne, vale sal grosso, vale espeto lá no fundo, lá perto das carnes, vale aqui o velho e tradicional extrato de tomate com macarrão. Mas, assim, tem várias coisas, escova de dente com a pasta, enfim, cara, tem de tudo que você pode fazer. A ideia é realmente aproveitar o fluxo. O que você faz? Geralmente você vai cruzar um produto, pode ser que você cruze dois produtos de excelente desempenhos individuais, como é o caso aqui de extrato de tomate com macarrão. Pode ser que aqui, nesse caso, o cara do extrato de tomate talvez esteja lançando o produto, por exemplo, e, sei lá, casou aqui com o cara da Dona Benta, por exemplo, da massa, enfim. Mas, geralmente, você vai ter um produto que tenha efetivamente um desempenho mais agressivo e um segundo produto que vai ter um desempenho não tão agressivo assim. Eu imagino que você deva vender muito mais ovos do que frigideira. Então, por isso que ele colocou a frigideira aqui, tentando aproveitar o fluxo grande, gigante, que vai de pessoas que compram ovos, né? Então, a concepção é mais ou menos essa. Mas pode acontecer de você juntar dois produtos de alto desempenho, sem problema nenhum. Isso não é não, eu tenho dois com alto desempenho, então não vou colocar. Não, pelo amor de Deus, vamos usar sim, vamos fazer e vamos bombar, vai vender do mesmo jeito, né? Então, o ponto importante é esse. Mas é usar a criatividade, é passar em revisão na loja e ver, o que eu posso fazer aqui para usar essa estratégia. Essa estratégia aqui, aí você vê muita distribuidora, muita empresa de distribuição, eu vi muito isso. Com esse material aqui, eu costumava chamar ele de clip strip. Eu não sei se tem algum outro nome técnico, mas, enfim, eu costumava chamar ele de clip strip. E eu vi isso aqui, velho, nos depósitos da distribuidora, o cara recebia lá uma caixa fechada, ficava lá um ano dentro do depósito, porque ninguém se atentava à utilização desse material. Esse material aqui é dinheiro no bolso. Bota produto na gôndola para você ver. É dinheiro no bolso esse material e é barato. O ponto importante é que ele é muito barato para você comprar essa tira em lotes grandes e tal. Qualquer empresa de distribuição pode fazer isso. Bota clip strip aí, começa a fazer cross merchandising, você vai ver só o desempenho do teu produto, o que vai acontecer com o desempenho do teu produto. Então, a exposição de itens que podem ser consumidos, usados ao mesmo tempo, buscando pensar sempre nessa ideia de alavancagem, né, de utilizar a venda cruzada. Bom, depois a tradicional ponta de gôndola. Aqui também, hoje está surgindo aí, a gente vê, né, não é que está surgindo, né, não é tão novo assim, mas a gente começou a perceber que nas pontas de gôndola, antigamente, a gente comprava uma ponta de gôndola e tinha que ser só o meu produto e tal, a minha marca, né, não sei o quê. E aí eu acho que talvez eu participei um pouco desse momento aí ainda, onde a gente tinha pontas de gôndolas exclusivas, né, da nossa categoria, mas também no momento em que eu vi um momento chegar, que foi o momento onde a gente começou a ver as pontas de gôndolas mistas, porque muito provavelmente algumas redes, né, começaram a meter a faca realmente nos preços de ponta, porque para você fazer uma exposição dessa aqui
de ponta de gôndola não é barato nas redes maiores, né? Então os caras realmente metem a faca nos contratos e aí o pessoal não, faz o seguinte, já não quero mais as 7 tábuas, eu só quero 3 tábuas, como é que fica o preço? Para tentar diminuir. E aí acabou abrindo um precedente para você colocar outros produtos, né? Às vezes até similares, né? Essa ponta de gôndola, que na verdade que não é bem uma ponta de gôndola, que é uma ponta de gôndola, mas é também uma coluna, né? Onde o promotor aqui deu uma sacada também, ele fez também uma jogada, ele cruzou copos de cristal com os lava-copos. Não sei se deve ser detergente, né? Cruzou aqui os dois, ou seja, tá ali, é um cross merchandise, mas também é uma ponta de gôndola. E aqui você vê uma outra também, com suco junto com biscoito, ou seja, eu não sei se é o mesmo fabricante, mas enfim, a loja montou ali um esquema onde tem uma espécie de um cross merchandising, mas é uma ponta de gôndola. E essa ponta de gôndola dá de cara, vai dar de cara geralmente com uma daquelas áreas mais nobres que a gente viu lá naquela figura inicial. Então, por isso que é muito procurado, né, a ponta de gôndola. E é também muito cara, geralmente, para você conseguir colocar. Mas tem que ir em cima dela, porque são espaços importantes. Eu vejo em alguns segmentos, eu não sei se vocês percebem isso nas lojas que vocês atendem, muito cliente que tem uma estruturazinha de gôndola, mesmo que seja uma loja menor, uma lojinha lá de um checkout, por exemplo, tal, que tem um espaço menor e tal, mas que tem algumas gôndolas, mas que usa a ponta de gôndola mal. Ele mesmo se desqualifica. Minha loja é muito pequena, não vale a pena fazer nada na ponta de gôndola. Cara, bota lá um produto de promocional, geralmente ele vende muito alguma coisa, ele deve vender lá, sei lá, Omo, ele deve vender muito. Tenta negociar com o pessoal da fábrica ou da distribuidora se você consegue uma condição para você valorizar esse espaço. Porque a ponta de gôndola, veja, o mesmo consumidor que entra numa loja grande de 50 checkouts, às vezes, em momentos de necessidade específica, ele também é o mesmo cara que vai entrar numa lojinha de um checkout de bairro, por uma necessidade específica. Então, assim, o consumidor, ele olha para a ponta de gôndola, ele olha para uma ilha numa loja grande, e quando ele encontra essa mesma ponta de gôndola, veja, estou falando aqui de psicologia, gente. Nós somos humanos e eu chego numa loja, eu tenho a visão na loja que a ponta de gôndola geralmente traz uma promoção diferenciada, ou então um produto diferenciado, ou então uma condição de preço diferenciada. Se eu vou para uma lojinha de bairro e chego nela e vejo uma ponta de gôndola que, na verdade, é uma extensão do ponto natural, que lá tem 200 produtos expostos a ponta, eu estou preparado, na verdade, para ver ali naquela ponta de gôndola uma promoção. Ou seja, a lojinha pequena de bairro perde essa oportunidade, deixa passar essa oportunidade, deixa a ponta de gôndola desabastecida, ou então transforma ela num espaço natural. Isso é realmente um desperdício. Então, a gente tem que levar essa informação para o lojista, mostrar para ele que esse ponto é muito importante, é uma zona de compra de mais volume, diferenciada, né, da tradicional gôndola, do ponto natural na gôndola. Então, a exposição de itens promocionais ou não, visando alcançar consumidor que transita por áreas diferentes de onde seu produto se encontra habitualmente. Esse é um ponto interessante também, esse conceito, né? A ponta de gôndola, fora do ponto natural, ela vai levar o seu produto para um outro momento de consumo. Ou seja, o cliente está lá, por exemplo, no balcão de carnes e ele se depara com o teu produto, é uma chance bacana de você viabilizar essa venda. Então, esse é um dos fundamentos aí, né, da ponta de gôndola. Depois as ilhas, né, displays, espaços extras e tal dentro da loja. Um minutinho só, pessoal. Tem uma pessoa aqui que ela passou aqui já 2 mensagens. Eu estou achando que ela não... Espera só um minutinho, por favor, pessoal. Ah, não, tudo bem. Eu achei que ela estava querendo entrar e não estava conseguindo acessar o link. Bom, então assim, as ilhas, essa ilha aqui até tem um defeito. Depois eu vou perguntar para os especialistas aí qual é o defeito que vocês encontram nela, essa exposição que está aqui na foto. Os displays, né, os espaços extras e as ilhas. Eu estou incluindo aqui também os displays. É por isso que eu não chamei muita atenção, eu não trouxe aqui a foto de displays de produto e tal, porque isso todo mundo já sabe, já faz e tal. Mas a ideia
da utilização dos displays, dos espaços extras, de ilhas e tal, é realmente aumentar o impacto, principalmente quando você trabalha com produtos de alto volume, né? Então, se você fez uma negociação mais agressiva, realmente cabe você montar uma exposição realmente diferenciada na loja, né? Então, isso é uma coisa que chama a atenção. O consumidor, psicologicamente, o consumidor entende que tem algo diferente acontecendo com aquele produto, ou seja, isso é importante. Lembrando, né? É uma relação humana esse processo comercial que a gente vive. Aumenta a área de exposição, ou seja, tem mais visibilidade, né, da tua marca fora do ponto natural. Garante a manutenção do espaço no ponto de venda, maior possibilidade de contato do consumidor com o produto em áreas onde habitualmente não visita. Ou seja, é você levar o teu produto para zonas onde ele possa ser visto e que talvez essa zona seja de maior fluxo do que o ponto natural. Esse é um ponto fundamental e crucial aí desse processo. Depois a gente vê um novo conceito também, né, que está surgindo em muitos segmentos, de novo, e no varejo isso está sendo já bem aplicado e tal, que eu gosto de chamar, que é um pouco mais do que o cross-merchandising, na verdade, né? Porque agora, nas lojas, a gente está vendo que está se criando ilhas de consumo, né? Então, você tem lá, por exemplo, essa foto aqui é de uma grande adega, de uma área de adega, onde além de ter os vinhos lá no final, mas você pode ver que aqui na frente também tem cervejas artesanais. Aqui do lado, você tem toda essa seção aqui de queijos, de carnes defumadas, tal. Ou seja, o que é isso aqui tudo, gente? É um momento de consumo. É um momento de consumo. Então, é você criar uma área dentro da loja onde o consumidor... não é você que vai criar isso, né? A loja geralmente é que vai criar e você, na verdade, vai se aproveitar dessa criação. Agora, você pode também estimular o seu lojista a entrar nessa estratégia daqui a pouco. Imagina aí criar a área de candies, né? Dentro da loja, ou então a área de cuidados com o seu cão. Lógico, a loja toda é de cuidados com o seu cão, mas você pode pensar, por exemplo, na montagem da agregação de alguns produtos específicos naquele local, onde você pode criar uma experiência de compra para o consumidor. Ou seja, ele vai passar ali 30 minutos comprando 1, 2, 3, 4, 5 produtos de categorias diferentes, mas que estão conectadas no mesmo momento de consumo. Ou seja, quem entra nessa adega aqui, por exemplo, é festa. Se o cara está procurando, né, para fazer um encontro com amigos, por exemplo, ele vai passar meia hora ali. Vinho, depois cerveja, depois queijos, depois biscoito, depois salame, enfim, vai ficar ali um tempão. Então, esse é um ponto interessante que a gente está observando na concepção de loja. Tem uma outra coisa importante que vale a pena falar, que não está exclusivamente ligada a esse raciocínio do momento de consumo, mas eu vi esse material agora nessa feira que aconteceu em janeiro. Eu até fiz um vídeo no começo do ano, em janeiro, fevereiro, falando sobre essa sinalização que está acontecendo no varejo, né? Bom, primeiro que a gente está falando aqui tudo considerando ainda o cenário físico da loja física, né? Só que a gente percebe, e agora com a Covid o movimento ficou ainda mais forte, né? O das vendas online. Então você tem aí uma concepção um pouco diferente do consumo, porque o cliente, na verdade, ele não... E provavelmente ele vai ficar com esse comportamento por algum tempo de não ir até a loja efetivamente, de pedir. Eu moro aqui num condomínio onde todo dia agora eu vejo um caminhãozinho de uma rede aqui próxima que manda as suas entregas, a pessoa compra via aplicativo e o pessoal vem entregar. Então, o cliente não está indo para a gôndola, né? O cliente não está indo para a gôndola. Então, esse espelhamento que a gente está vendo aqui no ambiente físico, se você sabe que o teu cliente tem uma vertente forte no ambiente virtual, entenda como é que está o teu produto no ambiente virtual dele, porque a gôndola, né, do virtual também ela vai ser valorosa para você. Ela vai ser valorosa. Então, se ele estiver promovendo uma área específica da loja e que está relacionada com o seu produto, cara, você tem que fazer força para entrar nesse pacote, porque a promoção pode significar impulsionamento de campanhas, marketing no Instagram, Facebook, YouTube, Google, enfim, de uma forma geral, e que você pode ficar fora da parada. Então, não vamos ficar presos aqui somente na concepção
da loja física. Eu estou usando ela porque aqui a gente tem a visibilidade, né, do processo dentro da loja, mas o que está acontecendo no ambiente online é o espelho, né, do que a gente enxerga no ambiente físico. Então se liga, fica ligado aí. Eu falei muito sobre isso agora há poucos dias numa reunião que eu participei. Gente, se você não está acompanhando o teu cliente e não sabe qual é a estratégia dele, não sabe o tipo de ação que ele tem feito no ambiente virtual, você precisa se atentar a isso, porque tem muita coisa acontecendo, tem lojas que estão vendendo, o ticket médio só aumenta no ambiente online, e cada vez mais clientes estão optando pela compra pelo ambiente virtual. Então se liga, porque tem oportunidade aí. Alguém tem aí alguma sacada aí recente que pegou aí de negócios no ambiente online de algum cliente? Enquanto eu tomo uma água aqui. Não, cara. Bom, então fiquem atentos aí. Oi? A Le Biscuit, a rede baiana, que tem aí hoje 140 lojas em 14 estados. Eles investiram muito agora para entrar de vez no e-commerce, né? Na venda online. Ele foi solicitado de todos os fornecedores algumas informações complementares sobre o produto por SKU, para que eles pudessem inserir os dados no sistema novo que eles compraram para fazer venda online. Perfeito. Perfeito. Aqui no PET, a grande guerra é o marketplace. Né? Tem vários clientes já no marketplace. Vários. Olha aí, cara. O marketplace, Victor, o marketplace, velho, é uma preocupação generalizada de todas as empresas aí no canal de distribuição. Os caras estão aí assim, totalmente... O nego não dorme por causa do marketplace, né? Então, assim, é uma estratégia que vai vir para ficar e não tem volta, não. Vai ter que ser adaptação, né? E buscar a melhor posição lá dentro. Como é que você vai se posicionar lá dentro? Né? Eu tenho um cliente que está com 5 lojas, né? Está com um projeto para mais 3. E ele já tinha investido no meados do ano passado num aplicativo da empresa, vinha na divulgação, já está com mais 10 mil seguidores no Instagram, um influenciador e tudo. E aí, com essa pandemia, cara, ele nadou de braçada. Vendeu horrores. Só eu botei mais de 100 mil para dentro do valor desse mês. Olha aí, tá vendo? Que bacana. Bacana. Bom depoimento seu aí, viu, Victor? Legal. Gente, é isso aí. Então, assim, tudo que a gente está falando são os cuidados básicos que a gente vai precisar ter, porque isso aqui dentro da loja a gente vai ter que continuar cuidando, não tem jeito, porque vai ter gente que vai continuar efetivamente indo ao ponto de vendas, não tem como escapar disso, mas só que tem um consumidor oculto que a gente não está vendo, né, e que vai comprar cada vez mais, provavelmente vai entrar cada vez mais gente nesse segmento de compras online, e que a gente vai precisar começar a se preocupar em se posicionar bem também no ambiente online do cliente. Então, os seus olhos hoje aí como consultores de venda aí de PDV já ampliam o leque agora, né? Já não é mais somente loja, também tem esse outro aspecto aí que vocês precisam começar a se atentar. E veja, eu comentei semana passada, eu não sei se... Não, acho que foi não, foi outra conversa que eu tive com alguém outro, falando sobre um cliente que dizia o seguinte, isso há 2 anos mais ou menos, o cara era uma lojinha pequena, só que o cara bombava de vender produtos de alto valor agregado, E aí eu perguntei, mas velho, eu cheguei na loja assim, tinha um fluxo, tipo uma quinta-feira, um fluxo assim, nada absurdo, né? Aí ele falou, não, mas meu problema não acontece aqui não, meu problema acontece aqui. Ele me mostrou as listas que ele tinha de pessoas dentro do WhatsApp e que ele chegava a qualquer produto, qualquer promoção, qualquer ação que ele tinha, que ele negociava e tal, a primeira coisa que ele fazia era via WhatsApp, disparava o negócio e a venda acontecia muito mais rapidamente do que qualquer pessoa pudesse imaginar. Eram pessoas que pediam para ele e ele ia entregar ainda o produto na casa do cliente dele. Então, assim, as estratégias são muitas,
né? Pode ser WhatsApp, pode ser Instagram, pode ser Facebook, pode ser YouTube, pode ser tudo, pode ser até, sei lá, qualquer coisa na rede social hoje, né? Telegram. Então, assim, as pessoas estão usando e precisa saber. É preciso que vocês investiguem essas alternativas aí que os clientes estão usando, porque estão usando, pode ter certeza disso. Tá? Então, exposição agrupada, né? Isso aqui, modo de consumo. Gente, basicamente era isso que eu tinha de apresentação para fazer. Agora eu tenho só mais duas observações que eu quero falar com vocês, que são importantes aqui nesse contexto, que é o seguinte, veja bem, eu falei lá no começo sobre a situação aí, né, que a gente tem de produtos avariados, né, de produtos em mau estado e tal, dentro da gôndola. E eu observo que essa preocupação, ela às vezes aparece, às vezes não aparece. Eu não sei aqui como é que as empresas com as quais vocês trabalham, eu não sei qual é a política da Haribo, não sei também qual é a política das empresas de distribuição aí, do pessoal. Mas o ponto importante é o seguinte, a concepção, então, é aquela, parecida com aquela que eu falei lá no começo, né, de nós nos comportarmos diante dos nossos produtos na gôndola como consumidores altamente exigentes. Então, se o produto tem qualquer tipo de dano, uma avaria, ou sei lá, não tá com as datas de validade clara, não tá, o que acontece às vezes, defeito de fabricação, a embalagem está solta, cara, eu sou responsável pelo produto, né? Se eu estou na gôndola, eu estou vendo isso ali na frente da gôndola na hora da minha verificação, eu tomo ação. Eu tenho que ser o cara que toma ação desse processo e propõe para o cliente a retirada do produto e tal. Bom, esse é um ponto que não vale a pena você... não, porque veja bem, a minha empresa não tem uma política em relação a esse ponto. Ela pode não ter uma política, mas, gente, assim, comprova-se, né, resultados que a melhor prática é você realmente cuidar do seu produto, é tirar o produto de lá e jogar ele, tirar ele da gôndola e deixar ele para ele ser tratado. Oi. Deixa eu acrescentar. Eu acho que a questão aí está muito ligado à questão de você conhecer as características do seu produto. Isso. E aí, se as características estão bem entendidas do processo, você trata o teu produto como se fosse dono do negócio dele, como se fosse o cliente. Aquilo que você não compra, você não quer vender para outros, né? Exatamente. Eu passei por empresas que tinham esse valor, e na Haribo não é diferente. Ótimo. São dentro desse processo que tu fez todo aí, ele tem tudo a ver mesmo, é isso, é essa linha. E na Unilever era assim, no Pastifício Selma era assim, no meu concorrente de hoje era assim. Então, se você conhece muito bem a característica do seu produto, se entrega a fresqueza. Por que vai ter um produto com ranço? Por que vai ter exatamente isso, Fábio. Vencido? Legal. Não tem lógica. Tá? Então, a característica tem que vir em primeiro lugar, que daí é isso. Autoconhecimento de causa, né? E aí eu acho que vale a gente colocar na questão desse ponto aí. Eu queria acrescentar um ponto. Fica à vontade. Na sequência dos pontos quentes de loja e tal, e eu vi que o primeiro ponto foi bem apurado, que é o posicionamento de checkout, né? As grandes empresas hoje, se falar de Mars, falar de Nestlé, Mondelez, Unilever, quando se trata do checkout, ela é uma grande importância, mas é a última oportunidade. Uhum. Eu passo disso tudo. O que acontece? Se constrói um ponto natural com uma qualidade fantástica, onde que o cliente busca o produto no ponto natural, se explora todos os pontos quentes pela característica do produto, e aí sim a saída, porque o cliente circula. E a última que a gente tem contato com ele antes de sair do ponto de venda é o checkout. Na minha ação de negócio, quando eu faço com a equipe de vendas, porque vendas tem que entender de execução, 50% da venda está em execução. Se você é vendedor e não sabe orientar a execução, a tua equipe que faz 50% da sua venda não bem orientada, automaticamente não vai construir o teu 100% do seu resultado. Exatamente. Boa. O checkout é o último ponto, mas é um das grandes importâncias.
sabe? Então com certeza, com certeza. Ah, não, com certeza. Eu não quis mudar de forma nenhuma esse conceito, pelo contrário. Eu acho que você só está reforçando, na verdade, né, o que eu falei, porque é exatamente isso mesmo. Não, a ideia é, mas o meu produto não vai estar no ponto natural. Pelo contrário, o consumidor vai chegar naturalmente para comprar a categoria no ponto natural. O checkout realmente deve ser entendido como ponto, tanto que eu coloquei na apresentação como 26% a mais além do ponto natural. Então, assim, cara, tem que estar no ponto natural, mas a loja tem, o que eu quis realmente evidenciar é que a loja tem outras áreas que são também relevantes, que se você conseguir expor nesses espaços, realmente você vai ter um diferencial significativo de resultado, né? Esse eu acho que é a visão que eu vejo, sabe, Fábio, que muitas empresas ainda não observaram. E isso não é somente no varejo alimentar, não. Eu vi varejos diversos, né? Transitei por cosmético, transitei por material de construção, agora, recentemente, aí, transitei por o mercado pet também, que é o meu de muito tempo também, que eu ainda tenho um relacionamento. Então, assim, muitas empresas ainda não se atentaram para esses detalhes aí, né? Para essas questões importantes aí de espaços estratégicos. Um ponto bem importante, eu acho que a gente pode pegar uma espiral e botar no meio da loja e abrir ele no sentido de saída. O que é o ponto principal fator de sucesso? Tem gente que não explora o natural, quer explorar diretamente os pontos quentes. Os pontos quentes, eles são sazonais, ele não é ponto natural. Exatamente isso. E aí esquece. Até porque custa, então, né? Até porque custa, né? Pra caramba. Custa. Às vezes, né? Então, sempre se eu botar numa espiral, automaticamente eu faço potencializar de dentro para fora. O cliente não está saindo, e é o último, né? Então, a gente vê alguns erros assim, direto para o ponto quente, direto para o checkout, nada de ponto, sabe? E muitas vezes, tão importante o cara entender o que o checkout ele coloca o produto antes do checkout, mas não tem decisão de compra antes do checkout. A decisão de compra depois do checkout. Exatamente isso. É por aí. E eu já vi isso, tá? Muito bom. Pontos de mas venda é isso mesmo. A gente vê muita coisa nessa parte do merchandising, por isso que eu quis trazer o tema para a gente fazer uma revisão, porque geralmente tem aí algum conceito, né, que pelo menos possa ser melhor compreendido, né? Eu entendo que nós somos homens de venda, mas nós temos que ter esse entendimento. Não, agregar aqui, o Luiz sabe disso, o Luiz sabe muito bem disso. Muitas vezes eu falo para um RCA, um vendedor, né? E aí eu falo para o cara, tem que fazer execução de venda. O cara entende que eu estou mandando ele abastecer a gôndola. E não é. É uma pena isso, né? Que não é só isso, na verdade. Não é só isso. E colocar a mão no ponto de venda, né? Cuidar do ponto de venda, né? É isso aí que muitos dos vendedores não entendem isso, né? Esse é um ponto importante, viu, Luiz? Esse é um ponto importante. Olha, gente, eu vou falar um negócio para você. Eu acho que o Neto deve lembrar disso. A gente teve um período que trabalhamos juntos aí na distribuidora aqui em Salvador. Cara, é o seguinte, quando eu ia para o ponto... Eu era, na época, já o diretor da empresa. Cara, mas eu ia para a gôndola, velho. Na gôndola, não tem esse negócio porque tá empoeirado. Caramba, tá empoeirado, bicho, eu vou pegar na mão, o produto é meu, tá mal posicionado, eu vou mexer na gôndola aqui. Cansei de fazer isso em gôndolas que eu saía quando saía para o campo com a equipe. E não tenho problema nenhum de meter a mão na massa, não. E é na hora. Porque tem um detalhe. Quando eu estava lá e que eu pedia para fazer, o cara dificilmente negava, porque via que eu não era um visitante frequente da loja dele, quem estava ali frequentemente era o vendedor, e o vendedor muitas vezes não tinha o hábito, né? Você percebia que o vendedor estava meio deslocado, porque eu falei, não, vamos fazer aqui agora. Não, mas depois não, é agora. Porque, peraí, ele está dizendo que pode. Cara, ele disse que pode, vamos mudar aqui agora, melhorar o espaço, arrumar a posição, tirar de perto do concorrente que eu não queria ficar e vamos mexer agora. Então, assim, essa visão o nosso aí... diretor, o Oscar... Pode falar, Luiz. O nosso diretor, o Oscar Romani, que cuida da operação Brasil aqui pela Haribo, né? Cara, ele vai fazer rota com a gente aqui. O Fábio, há pouco tempo atrás, a gente teve visita lá em Curitiba, lá,
nas lojas do Condor. Condor é um dos maiores varejistas hoje aqui, né? A nível Abras aí, tá? O Carrefour também. Cara, chegava Carrefour também, cara, né? Que tem aquela milindre, não pode mexer porque o chefe de loja não deixa isso, aquilo. Cara, ele pega, se ajoelha na gôndola, tá? Abastece, coloca etiqueta de preço, bloca produto, aumenta o número de frentes, vai atrás de gancheira. Então, assim, eu acho até uma vergonha, né? Eu acho até uma vergonha, porque não precisa ninguém da indústria lá, um executivo de venda, um gerente da indústria, ir lá com um vendedor que vai a cada 15 dias, a cada semana, está sempre frequente no cliente lá, e um gerente de vendas que vai, muitas vezes, em um ano. Demora quase um ano, processo de um ano para ir no mesmo cliente, né? Nós aqui, porque a gente cuida de uma região muito grande, ter que fazer esse trabalho. Entendeu? É isso que eu falo, é não cuidar do ponto de venda, não ter preocupação, porque o negócio é nosso, entendeu? Legal. O negócio é dele, né? Muito bom. Vendedor, isso. Muito bom, Luiz. Essa é a filosofia realmente que eu tô querendo explorar, né? A gente olhar para isso como sendo um negócio realmente nosso, o produto é meu, eu é que cuido efetivamente, eu que sou especialista, eu que tenho que orientar o cliente, eu que tenho que, sabe, me posicionar e realmente fazer o negócio acontecer, né? Lísio, quer comentar alguma coisa? Não, tá tranquilo? Beleza. Tranquilo. Kelly tá quietinha hoje, mas tudo bem, vamos lá, né, Kelly? Tá tudo certo aí contigo? Tá me ouvindo ou não? Tô sim, tudo certo. E aí, o que você tá? Tá tudo certo aí esse conceito, esses conceitos todos aí já estão claros aí, já estavam claros para você também ou tem alguma coisa nova que a gente está falando? Não, na verdade, eu acho que tem algumas coisas que a gente começa a assimilar, né? A colocar na nossa realidade, né? Tipo, a gente vai colocando na nossa prática, que às vezes é um pouquinho diferente do que o pessoal fala, assim, né? Mas a maioria das coisas a gente está alinhado aí, principalmente com as mudanças que a gente fez na Mega, a gente está bem alinhado. Bacana, show de bola então. Bom, gente, então, aí é o último ponto, né? Para a gente encerrar esse processo, né? Falando aí da questão aí dos produtos ainda para finalizar. Veja bem, mas eu tenho então uma regra clara para retirar, eu conheço lá as características, seguindo aí o que o Fábio falou, né? Conheço as características do produto e tal, eu vou, teve aqui um arranhado na embalagem, teve uma embalagem rasgada, tal, eu vou tirar o produto tal. Aí depois entra então a outra instância, né, dessa questão, que é justamente a resolução desse problema junto ao cliente. Então, a gente vê diversas posições, né? Algumas empresas que dizem o seguinte: não, mas eu vendi para o meu distribuidor e eu não tenho política de troca, eu não recebo produto de volta, tal. É uma parafernália de alternativas que existem aí, de posições de empresas. No segmento pet tem muito isso, né? O segmento pet é o seguinte: eu vendo e tal, e pronto, o distribuidor que se arrebente lá e ele trate o problema como ponto de venda. Ou seja, essa política precisa ser realmente muito bem pensada e executada, né, também. É um ponto de execução que gera muita rusga, gera muito transtorno de relacionamento. Quando você... Por isso que a gente tem falado tanto sobre a venda consciente, né, para você fazer uma proposta coerente com o ponto de venda, para que exatamente depois você não tenha que se ajoelhar no milho, né, para ficar pagando promessa lá para resolver seus problemas com o cliente. Porque assim, o cara vai te cobrar. Se você vendeu errado, lá na frente essa bomba vai estourar. O produto vai ficar no ponto de venda se você não proveu, digamos, de ações coerentes para que o seu produto gire. Então, é preciso que a empresa tenha, acima de tudo, que pode acontecer, mesmo com todo o cuidado que você tenha, pode acontecer que o produto realmente não gire e vença e tal. E aí, qual é a política? Então, essa política está dentro desse contexto aí do P de posição, porque ainda fala do produto físico, né? Então é importante que se tenha, sim, uma política definida. O que eu observo hoje é que as indústrias estão, sim, se preocupando com isso. Elas, geralmente, quando tratam o canal distribuidor, elas já têm hoje políticas comerciais que já consideram, inclusive, uma margem específica para a cobertura dessas avarias. Então, tipo assim, existe um desconto definido pela fabricante para o distribuidor, 1%, 0,5%, não sei qual é o volume geral. Tem uma estatística que as indústrias acabam construindo ao longo do tempo,
e elas estabelecem isso para o distribuidor, e depois o distribuidor também tem que ter o repasse disso para o ponto de venda, para que esse processo fique claro, porque eu vi muito relacionamento ser afetado pela indefinição de uma política, sabe, de clareza nessa política de tratar essa logística reversa dos produtos, né, que vencem no ponto de venda. Então, para você evitar de ter dor de cabeça, é importante que você fomente isso. Se a tua empresa não tem isso ainda claramente, eu acho que as empresas grandes como a Haibo já devem ter isso muito bem definido, mas o que eu observo é que algumas empresas de distribuição, para algumas empresas de distribuição, isso não está claro e acaba deixando esse negócio meio que, sabe, numa zona meio nebulosa. E aí, quando a coisa acontece, o cliente não sabe muito bem o que fazer, você não sabe muito bem o que fazer, e aí o negócio fica lá pendente, e você vai ver, às vezes, depósito lá, cliente que deixa de comprar o seu produto, não sabe por quê. Ah, é porque um dia você me vendeu e o produto ficou aqui e não foi resolvido o problema. Então, é realmente uma etapa importante do processo de relacionamento com o cliente que a gente precisa cuidar. Tá? Quem não tem ainda definido, fomente aí com os seus gestores para que se estabeleça uma política, né? Geralmente vai ficar nessa onda aí de você ter uma margem embutida dentro do preço de venda do produto, que vai cobrar, digamos assim, do mercado um índice lá pequeno, lá de 0,5%, 1% de avarias para esse tipo. E aí você vai se retirar do produto da gôndola e vai mandar para o cliente a reposição, ou algum outro mecanismo. O importante é que se resolva essa questão, né? Não deixar isso pendente, criando possibilidade de riscos aí. Bom, gente, basicamente era isso que eu queria falar hoje. Eu vou pedir uma gentileza para vocês aí, se pudermos, né? Vamos abrir aí os vídeos rapidamente. A turminha está pequena, mas eu vou anunciar depois aí a novidade aí que a gente vai ter para a semana que vem. Só para a gente bater aí a nossa foto para a chefia, que é legal, né? Fazer aí o marketing aí que a gente está participando, 8h35 da noite, em plena quarta-feira, podia estar tomando uma taça de vinho, comendo uma pipoca, sei lá, assistindo Netflix, mas eu estou aqui com o Gilberto Bogado numa palestrinha falando aqui sobre Kelly pode abrir, Lísio pode abrir o vídeo aí, por favor, Josué, se puder também abrir. Josué, acho que é a primeira vez que está vindo. Se puder abrir o vídeo, eu agradeço, viu? Pode não? Me avisem aí se podem ou não. Podem? Kelly? Vamos lá. Bom, vou bater assim, então. Ok? Dá lá, sorrisão aí, pessoal. Vamos lá. Tchauzinho aí pra galera. Ah, tá bom. A Kelly não pode. Valeu. Bati. Bom, ponto importante, tá? A gente está falando aqui sobre esses conceitos, né? E eu vejo que, assim, tudo isso aqui faz parte de uma estrutura, né? Que a gente está tentando falar de acordo com a necessidade, porque falar baseado em todos os conceitos ao mesmo tempo, ou então numa ordem cronológica, vai ficar um negócio meio chato. Aí eu procurei pegar os temas importantes dentro das concepções aí que eu tenho dentro de todo o método e para poder falar com vocês sobre os temas mais importantes. Mas o ponto importante que eu quero dizer é o seguinte: tudo isso que a gente está falando aqui está dentro de um contexto, né? De um contexto de uma metodologia que eu implementei aí há algum tempo atrás, apresentava ela em treinamentos presenciais e agora a gente está trazendo aí para o ambiente online. Então, os temas eles estão soltos, mas dá para você ver o seguinte: todos eles são importantes, né? É importante que você saiba sobre posicionamento de produto, é importante que você saiba sobre a presença de produtos, sobre tratamento de objeção, sobre a apresentação de uma proposta. Tudo isso aqui é importante que você saiba. Tudo está conectado. Não adianta você saber de uma coisa e não saber da outra. Então, é muito importante que você procure realmente acompanhar aí o processo todo com a gente aí na sequência. A gente vai abordar outros temas aí, sempre trazendo algum tema mais quente aí para que esteja mais aí, né, conectado aí com a nossa realidade. Mas assim, a ideia, né, e eu tenho falado isso muito com o pessoal, principalmente vocês que são coordenadores aí de equipes e tal, quem não que é vendedor e tal, se absorver essa concepção, certamente daqui a pouco vai virar supervisor, que é o seguinte: gente, cuidem do processo, focalizem o processo. A indústria, ela sonha, né, com supervisores, coordenadores que focalizem o cuidado com seus vendedores, com suas equipes de vendas, na execução das etapas desse processo. Eu mostrei lá no começo da noite, falando sobre os passos da venda lá,
planejamento, prospecção, aproximação. Cara, se você cuidar para que o seu vendedor efetivamente execute cada um desses passos, as chances de ele chegar ao sim lá no fechamento do pedido vai ser muito maior e também depois do acompanhamento. Então, executar cada uma dessas etapas vai fazer com que você aumente as suas chances fortemente, né, de fechamento de negócios de forma mais profissional e mais fácil, muitas vezes, né? Então, eu vejo muito que as empresas hoje ainda direcionam suas equipes de coordenadores, de gerentes, supervisores, muito mais. Eu falei isso no nosso primeiro encontro, acho que o Neto estava no primeiro encontro, né, Neto? Acho que você estava no primeiro encontro, né? Eu falei o seguinte, você estava? Não? Acho que no segundo. Então, o primeiro encontro foi o seguinte, eu falei assim, gente, o que eu vejo de supervisor de vendas sendo usado literalmente como muleta, né, para vendedores que tinham alguma deficiência técnica. Então, o vendedor tinha lá, por exemplo, o vendedor não sabia que ia apresentar um negócio importante para um cliente, mas ele não tinha muito o domínio da técnica de apresentação. Aí o que ele falava? Supervisor, venha trabalhar comigo, tal, vem cá. Mas qual é o ponto? O ponto é, o supervisor ia lá para cobrir uma necessidade pontual do vendedor. Ou então, ele ia fazer a apresentação de um produto, lançamento de um produto, mas ele não pegou ainda o fio da meada daquele produto e tal. E o que ele faz? Chama o supervisor. Ou seja, os supervisores de vendas são usados em muitas empresas do segmento, né, do nosso segmento de bens de consumo, ou então de alimento e bebidas e tal, como muletas no processo, né? Então, a ideia é, cara, nós temos que sair dessa posição. Se o vendedor tem uma oportunidade, se ele tem uma necessidade, uma oportunidade, vamos dizer assim, de desenvolvimento identificada, você, como coordenador, precisa trabalhar essa oportunidade, desenvolver esse ponto, deixar ele livre. Ele não pode ter essa dependência sua. E se você se sente bem com essa dependência, é horrível. Eu vou dizer para você, é horrível isso. Você não pode ter esse tipo de dependência. É importante que esse seu subordinado, digamos assim, seja autônomo, né? Você trabalhe realmente para liberá-lo e você comece a cuidar do processo. Então, se você focalizar efetivamente, o seu vendedor for um hábil planejador, se ele for muito bom na fase de prospecção, se ele for muito bom na fase de aproximação, verificação de loja, 4P1V, se ele sabe montar uma proposta, se ele sabe manejar uma objeção, se você cuidar desse processo, você vai aumentar as chances dele de fazer o negócio acontecer. É linha de produção, pessoal. É uma linha de produção. É o que as grandes empresas, né, as fábricas de automóvel, aí, o Henry Ford da vida lá, é processo de produção. Tudo bem que aqui a gente está falando de um processo que é muito mais humano, né, gerencial e tal, mas ele tem etapas. A venda no ponto de venda é um conjunto de etapas que, se bem executadas, vão levar você ao sucesso. Então, você tem que conhecer essas etapas, né? Precisa saber trabalhar essas etapas. Você precisa dominar como coordenador, como gestor e tal, mas precisa efetivamente fazer com que a tua equipe seja bem orientada. Então, oriente o seu time. Fale sobre isso, fale sobre esse processo. Estude os processos. Se você não tem um passo a passo bem determinado ainda na sua empresa, estude, procure identificar esse passo a passo. Pega aí essa teoria que eu coloquei aí, eu posto lá no grupo lá do Telegram depois e tal, e começa você a estudar esse processo. E você tem que se especializar, você tem que conhecer todos eles, todas as etapas, ser especialista nessas etapas, para você poder, inclusive, cobrar, né, do seu coordenador, do seu colaborador, do seu vendedor e tal. Então, assim, é muito importante isso. E o que eu estou fazendo aqui é tentar falar de alguns pontos mais quentes, né, mais importantes desse processo. Porque eu vejo que a gente desperdiça muita mão de obra, desperdiça muita energia, sabe, gastando horas, reuniões, falando, discursos e tal. Só que na prática, o vendedor sai de uma sala de reunião sem saber o que fazer no dia seguinte. Eu vejo isso com muita frequência, por sinal. É isso que eu estou querendo relatar, tá bom? Bom, mas tudo certo aí, faz sentido para vocês isso que eu estou falando. Acho que vocês também já estão aí numa orientação já boa já do ambiente industrial. Bom, a semana que vem, galera, a gente vai fazer um negócio diferente aí, tá? Eu quero fazer uma experiência um pouco aí mais ousada aí com essa questão aí nossa dos conteúdos. A semana que vem a gente vai fazer a nossa reunião em outro ambiente, tá? Nós vamos fazer um teste. Eu quero fazer uma experiência aí lá dentro do LinkedIn. A gente vai fazer uma live
lá dentro do LinkedIn para ver como é que acontece o processo. Eu quero manter a ideia da interação, porque dá para a gente fazer isso, né? Se alguém quiser falar alguma coisa, ter algum depoimento e tal, da gente poder abrir o microfone e o vídeo para essa pessoa, para que a pessoa possa interagir, colocar e tal. O que eu estou vendo é que eu vejo muita gente dentro do LinkedIn acompanhando aí as postagens e tudo mais, só que eu não estou visualizando esse pessoal vindo até nós. Eu estou imaginando que talvez a barreira do Zoom possa ser uma coisa, e eu acho que tem muita gente que pode se beneficiar desses conteúdos que a gente está colocando aqui, né? Tal. E aí eu vou fazer uma experiência semana que vem, então, colocando a gente lá no Zoom, lá no LinkedIn, para a gente ver como é que acontece, como é que repercute. E espero vocês lá, viu? Tá todo mundo aqui tá no LinkedIn? Tá todo mundo cadastrado no LinkedIn? Opa, todo mundo? Tá, Wagner? Tá, Josué? Tá no LinkedIn? Tá, beleza? Tá certo. Beleza. Tá tranquilo. Então abre lá, se não tiver lá, abre lá o LinkedIn depois. Ô Maurício, bota o meu LinkedIn aí, bicho, no chat pra galera. Bota aí só para confirmar, porque de repente pode ser que tenha alguém que não tenha visto ainda. Você tá com o TXT aberto aí? Rapaz, você me pega de surpresa. Não, deixa que eu pego aqui, Ah, já tá aqui na mão. Eu vou colocar aqui, ó. Pessoal, papo sério. Dá uma chegada lá depois, ó. Esse é o meu aí, ó. Dá uma chegada lá depois, segue ou, sei lá, dá uma curtida lá em alguma coisa. Eu vou postar foto daqui a pouco. Eita, cara, acabei de fazer de novo a mesma coisa que eu fiz da outra vez. Eu fiz o Ctrl+C, Ctrl+V aqui de novo. Vou bater mais uma vez a foto na tela e vou salvar aqui agora. Porque da outra vez eu fiz a mesma coisa. Eu fiz o Ctrl+C, Ctrl+V do endereço. E aí quando eu fui colar a foto, não tinha mais a foto, tava só o endereço do negócio, pô. Deixa eu colocar logo aqui a foto. Agora deu certo. Agora já salvei aqui a foto. Bom, então semana que vem, pessoal, a gente se vê lá no LinkedIn. Valeu. Obrigadão aí pela presença de todos. A gente espero ter rememorado aí alguns conceitos aí desse negócio, e a gente se fala semana que vem. Semana que vem a gente vai falar sobre a cultura do sellout, tá? E aí, gente, cara, vai ser legal. Vai ter gente aí que tem mais coisas aí que eu queria trazer, e as concepções sobre o sellout são um pouco mais amplas aí, né? Eu vou falar mais aberto e vai ter mais gente, tá? Provavelmente que vai entrar, e eu queria exatamente que a gente aprofundasse um pouco mais, porque eu vejo que tem muita gente que está em dúvida sobre a estratégia de sellout. Na verdade, a empresa fala que é sellout, mas ainda é sell-in. Então, vamos ver se esses conceitos que eu vou trazer semana que vem, a gente vai conseguir clarear um pouco mais esse negócio aí. Tá bom? Gente, valeu. Obrigadão aí. Um abraço para vocês. Obrigado. Boa noite para todos aí, viu? Bom descanso a todos. Nos falamos. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado. Tchau. Tchau. Obrigado. Um grande abraço aí. Obrigado aí. Valeu. Um abraço. Boa noite. Tô aprendendo esse negócio de sell-in, sell-out, viu? Aí, tá vendo? Então vá para lá semana que vem. Clica aí, Josué, nesse link que eu coloquei aí no comentário e vai lá, pô, se cadastra lá pra gente manter contato. Ah, tá bom. Eu tô na IP, eu tô fazendo tá me ensinando a esse. É muito gratificante. Bacana. Vamos nessa. Vai lá. A gente vai falar semana que vem bastante sobre esse assunto aí, viu? Tá bom. Um grande abraço. Tá bom? Abraço, valeu.